Eu passei alguns slides ali antes do início para entender que não só buscar certeza nos afasta das crenças, sino que quando buscamos a certeza e quando conseguimos determinada certeza, nos aproximamos de nossa melhor versão e da melhor versão de nossa própria vida, de nossa própria realidade. A certeza é luz, vamos ver isto daqui a pouco, né? E essa certeza conseguimos quando avançamos, quando tentamos ficar no mesmo lugar para que as coisas não nos perturbem ou não nos prejudiquem, estamos regredindo. Não temos como ficar no mesmo lugar. Então, se vocês perceberam, até vou colocar agora daqui a pouco, nós distinguimos, reconhecemos quatro mundos. Trabalhamos em função de quatro mundos da Kabbalah. Vamos dizer cinco mundos, sim, porque um Ein Sof, que se chama um mundo infinito, e depois quatro mundos que poderíamos alcançar enquanto seres humanos. E todos eles finalizam com a palavra ação, porque emanação, criação, formação e ação, mundo da CIA, né? É, então, todos se envolvem na ação quando estamos falando do ser humano. Nenhum deles envolve só contemplação, só reflexão, né? Todos envolvem ação, todos envolvem avançar. Mesmo se nós fizemos uma contemplação, vamos fazer uma contemplação ativa, uhum, com uma meta, com um objetivo. Essa semana teve muitas pessoas que se aproximaram para convidar, né, fazer uma oração para o pessoal do Rio Grande do Sul. Aliás, temos que fazer uma oração para o mundo todo, né? Mas vemos situações que são limites, né? E claro, é, é a correção que cada país, cada cidade, cada pessoa interiormente precisa fazer. Está dentro da correção. Quer dizer, nós não vamos mudá-lo, mas nós podemos fazer com que esses eventos sejam cada vez menos rigorosos, ou que esses eventos desçam com menos rigor. Estamos falando para frente. Estamos falando para frente. Eh, claro, a parte de solidariedade, de contribuir, de doar, todo isso é muito válido, né? Mas quando nós pretendemos alterar um evento através de forças que nós usamos ou aprendemos a usar, estamos gerando mais caos, né? Porque tudo o que acontece em nossa vida é a mesma coisa, é para uma correção, não é para uma modificação. Não é para eu estar modificando o tempo todo o que acontece, porque senão não estaria confiando, tantas pessoas falam de confiança, não estaria confiando na criação, nem estaria confiando no Criador. Algumas coisas foram ditas, mas como tem gente nova, eh, não estaria confiando nisso, porque eu estaria querendo o tempo todo mudar algo que está acontecendo. E para mudar isso que está acontecendo, eu tinha que ter feito isso antes, na causa. Algo causou isso. Então agora, por isso chama correção. Quando todo o mundo estiver corrigido, nós passamos para próximas etapas. Imagina um joguinho eletrônico, mais ou menos. Quando você conseguiu alcançar todo, todos os objetivos, passa para um próximo nível. Bom, mais ou menos assim. Quer dizer, depois tem uma correção final? Sim, é o que chama mundo vindouro, mundo futuro. Só que esse mundo messiânico, está dentro de cada um de nós, porque já temos as ferramentas, e já há bastantes anos que nós temos as ferramentas para ingressar, para entrar, para perfurar, para atravessar essa porta, né? Em hebraico é delet, uma porta. Sempre se fala de porta na Bíblia e na Bíblia ficou um pouco, as coisas ficaram muito atrás, muito atrasadas. Estamos falando de algo que foi escrito há muitos e muitos, muitos anos. E muitas etapas das que estão lá codificadas já fomos, já fomos vencendo, já fomos avançando. O ser humano já foi passando por essas etapas, né? Mas mesmo assim,
Todo o que nós lemos e decodificamos serve, porque a maioria das pessoas ainda não atravessamos ou não atravessaram, podemos nos incluir ou não nos incluir, porque em determinados aspectos temos mais nível de consciência, em outros menos. né? Eh, então, quer dizer, enquanto uma alma ainda não tenha alcançado essa correção, todo isso que foi escrito, todo isso que nos foi passado, serve. Por isso se diz, depois que a correção estiver feita, nesse mundo vindouro, já corrigido, não vai ter Torá, não vai ter muito menos religiões, não vai precisar. Isso já está escrito, não é algo que eu estou inventando. Está escrito no Talmud há muitos e muitos anos. Não, não, não vai ser necessário todo esse cânone, todos esses escritos, porque essas são instruções para agora, para este momento. Ou seja, vamos superar essas etapas. Se vamos pensar que vamos estar mais 6.000 anos dependendo do mesmo livro, dos mesmos textos, então, novamente caímos em pensamentos infantis, né? Em algum momento superamos. É algo que poucas pessoas se perguntam, né? Quando que nós vamos superar essas instruções? Ou seja, que estarão cumpridas? Bom, quando toda a humanidade tem acesso, se chama acesso ou adesão, consegue se aderir a isso, né? Tem acesso a toda essa sabedoria, a esse conhecimento e, mais importante ainda, a essas inteligências. Que não estamos falando de inteligência de um ser humano, estamos falando de inteligências divinas, que podemos assemelhá-lo como a luz. Falamos luz, inteligência divina, a mesma coisa. Em algum momento, em alguma estação de nosso percurso, chamamos também de energias. Tá bem, tá bem. Mas muito mais do que energias, porque energia pode se confundir, né? Energia cinética, mecânica, física. Muito mais do que energias são inteligências divinas. Isso que você vê quando vê algo que realmente parece uma inovação, algo novo. Geralmente o notamos na ciência, mas acontece em todo. Isso é novo, porque tem inteligências aplicadas, inteligências divinas, níveis de consciência, consciência, somos recipientes de consciência. Então, recebemos e influenciamos. Recebemos e damos. Este dar é a parte que não se entende. E eu percebo isso, não sei, essa semana entraram uma dúzia, vamos dizer, um número de pessoas novas em contato. Não nos grupos, mas em contato, né? E eu vejo que as pessoas não estão compreendendo esta parte do dar. E se eu não dou, eu não me esvacio, não entra mais luz. E dar é muito amplo, Desde dar um sorriso até dar amor, dar carinho, dar contribuição, dar solidariedade, né? Eh, eh, para alguém que está precisando, dar atenção, dar escuta, dar algo que você sabe através de um ensinamento, de um curso. Dar é muito amplo. Dar dinheiro também inclui dar dinheiro, mas não é o único, porque o dinheiro pode resolver a situação de uma pessoa durante um dia, dois ou durante um mês. Mas se você ensina a forma de, você resolve para sempre. Então veja que não é sempre dar, mas o importante é isso, ter essa consciência de dar e influenciar, de conectar a pessoa, amigo, parente, conhecido, familiar, depois de que você recebe certo conhecimento, que detrás do conhecimento e de inteligência vai vir a parte abundante de riqueza e também de riqueza material. Não tenha dúvida disso. Isso é uma consequência. Só que eu vejo muitas pessoas se jogando de cabeça numa piscina que não tem água, se jogando de cabeça a buscar riquezas materiais através de milhares de coisas New Age que não fazem nenhum sentido, quando elas não aprenderam ainda a dar, não aprenderam a se conectar com o outro, a escutar o outro, nem sequer a escutar sua própria voz. Na maioria dos casos, a pessoa, quando está discursando suas penas, suas mágoas, seu caos, seus problemas, ela já está em condições de se ouvir, de ouvir que isso que ela está ordenando, falando, é aquilo que já vem sendo ordenado faz muito tempo e que está acontecendo na sua realidade. E aí
alguém poderia perguntar, alguns já perguntam, né? Mas eu o criei, então, eu ordenei isso, eu o criei, eu sou o causante do meu próprio. Sim, sim, isso não tem nenhum problema em falar para as pessoas. Sim, você é o causante. Coisa que pode ser muito dura para aquele que não pretende mudar, para aquele que não quer receber todo de fora, ou pode ser muito maravilhoso para aquele que tem intenção de ir mais longe. Pois é, claro, se eu criei isso, então posso criar qualquer coisa. Claro, exatamente. Quando nas Bíblias nos falam de Deus que cria, não só cria coisas que parecem boas desde aqui. Matarei e acabarei com o povo, acabarei com esses caras que são que duvidam de mim, fulminarei eles com um raio. Parecem muito ruins, né? E de fato estão acontecendo essas coisas por aí. Pessoas sendo atingidas com da mesma forma que estava nas Bíblias, não mudou nada, não mudou nenhuma vírgula, né? As pestes, as pragas, todas as vezes que o Criador ameaça destruir, ou queimar, ou limpar, ou... exatamente o que está acontecendo hoje. Quer dizer, está errado? Não, está certo. Fizemos o necessário para isso, para que essa realidade acontecesse, em todos os sentidos, é tudo consequência de, por isso não tem nenhum sentido querer mudar o evento, o fato agora, desde agora, não, eu tenho que mudar o fato para frente. Então, se alguém convida e diz, vamos fazer um trabalho, uma meditação para, hoje vamos fazer algo disso, para fazer que esses eventos sejam menos rigorosos, sim, ao estar fazendo isso, já estamos trazendo bondade, estamos trazendo gesed, benevolência para o mundo, porque já estamos criando essa intenção para o futuro. Mas, quando nós nos juntamos, ou as pessoas se juntam em oração, para dizer isso está errado, muda isso, está se juntando para fazer um juízo. Um juízo. Se isso está errado, quer dizer, todo o que aconteceu antes estava errado, não deveria ter acontecido. Então, quer dizer, o Criador é perfeito ou não é perfeito? Você fez algo que não deveria ter feito? Então, estou julgando. Esse é o famoso julgamento, né? Julgar é justamente isso. Achar que algo do que acontece na minha vida, ou ao meu redor, ou nível cidade, país, não tinha que ter acontecido. Esse é o julgamento. Esse é o julgamento e isso é o que traz consequências. Muito diferente é dizer, peraí, eu não aceito o que está me acontecendo, mas eu compreendo. Não aceito, claro, vou querer mudá-lo. Agora vou ter que aprender, ir atrás, buscar essas inteligências para mudá-lo, não é? Mas é diferente, é totalmente diferente, porque eu estou numa posição ativa, numa posição de criador de minha própria realidade, numa posição de aceitação, claro. Espera aí, eu aceito. O que aconteceu, tudo bem, mas eu quero mudar. Porque eu sei que não posso ficar no mesmo lugar durante mais de um dia. Um dia seria. Porque se eu fico no mesmo lugar mais de um dia, estou regredindo um dia. E de aí também surge isto da conta dos dias do Homer, né? Estamos passando, atravessando, para os que não ouviram quando falamos do Homer, na verdade, esses 49 dias desde Pesach até agora Shavuot, que vai ser, não é nenhuma festa, né? Shavuot é a entrega da Torá. Alguns falam da festa do Shavuot. A palavra Shavuot em si significa semanas, então não está falando de que vai ser uma festa de alguma coisa. A palavra Shavuot significa semanas. Quer dizer, o que é importante nesse momento da entrega desse livro da Torá são as semanas anteriores e não a entrega propriamente. Então, Shavuot significa isso, que vai ser lá 12, 13 de junho, e antes está acontecendo 49 dias que se somam, mais um dia de Homer. Não sei se vocês ouviram, devem ter assistido, alguns dos que escutaram uma dos shiur assistiram e já me manifestaram que assistiram alguns vídeos e procuraram, né? Então, primeiro dia do Homer, segundo, dia um, dia 2, dia 3, dia 4. Hoje é o dia 18 do Homer. Agora, daqui a 2 horas, continua a conta com o dia 19 do Homer. No ano que vem, nós vamos entrar mais em cheio no que é
a práctica diaria. Esse ano estamos mencionando, estamos informando de que isto existe. Dias de preparação para receber um determinado pacote de energia, de inteligências divinas. Que a gente o receba não quer dizer que o entenda. Por isso tem que se preparar. Então, desde a saída do Egito, lá em Pesach, agora temos 49 dias, que simbolizam um deserto, né? Aquele povo simbolicamente caminhou, andou por deserto, né? E a todo momento queria voltar, né? Queria voltar para o Egito. E já explicamos por quê, não vamos repetir agora. Mas vamos avançando, né? Se nós falamos de avançar, temos que avançar. Se alguém quiser saber, vai 2, 3 semanas atrás e vai, que eu sempre publico a playlist no grupo, e vai investigar por quê. E tudo isso que eu estou falando desde antes, então. Agora, avançando, cada dia do Homer é uma porção de cevada, né? Algo que fermenta, né? Algo que vai fermentando, vai se criando em nossa realidade para depois. O Homer quer dizer isso, uma, uma contribuição, uma ofrenda de uma quantidade de gramas de cebada. Mas o que está por trás disto é entender que essa saída desse lugar, desse Egito como escravidão, a escravidão do corpo, e a alma se dirige lá a receber novos pacotes de inteligências, é um trabalho diário e de consciência. Talvez hoje comentamos qual que é a energia de hoje ou dessa semana. Estamos na terceira semana e no quarto dia, né? Do quarto para o quinto dia. E cada uma dessas semanas está representada numa dessas 7 sefirot, esferas, dimensões de energia que temos na árvore da vida, que são emocionais, né? Então, trabalhar nossas emoções fundamentalmente para chegar lá e estar em condições de receber novos pacotes de energia. Isto, mais ou menos, quando a gente sai de uma escravidão. Uma escravidão pode ser um trabalho escravizante, algo que realmente você quer sair porque sabe que não está te fazendo bem, que não está te fazendo crescer, que você está para mais coisas, porque se nós colocamos um objetivo, uma meta, um resultado futuro, temos que saber que teremos que atravessar etapas e abandonar situações atuais. Um relacionamento que você entendeu que com o qual você já cumpriu determinada meta, objetivo, o que viemos fazer junto. Bom, acabou o relacionamento. As pessoas já querem fechar isso com outro relacionamento, né? Dizem que um prego esconde outro prego, e não é assim. Por quê? Porque entra em um relacionamento pior e pior e pior. Então, esse deserto é o tempo necessário para você refletir acerca de aquilo que, não importa se não são 49, um dia, uma hora, 49 minutos, dependendo da escravidão da que você está saindo, será um tempo diferente, mas esse tempo é necessário, para você amadurecer, refletir, entender o que aconteceu lá quando eu saí daquela escravidão e para não entrar novamente em outra escravidão pior, ou semelhante. Você entende o conceito? E isto nos prepara durante todo esse tempo, e cada um desses dias tem uma virtude, uma energia com uma virtude e um trabalho, provavelmente até uma tarefa, que eu posso fazer diariamente para trabalhar isso, nos prepara justamente para que quando chega lá o momento da entrega, eu estar pronto para receber novos pacotes de energia, que me permitam viver novos ciclos em um novo ano. Então, tudo isto, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, vai abrindo um novo ciclo, um novo ano. Quando nós trabalhamos, falamos um pouco em reencarnação, vamos entender como funciona isto dos períodos também, de períodos de rendição de contas, numa supostas encarnações, nas sucessivas reencarnações, caso reencarnemos, porque podemos, eh, nós individualmente, poderíamos também completar toda a nossa missão, nossa correção aqui nesse plano, nessa vida. Podemos, claro,
¿eh? Y esto es lo que acontecía con los tzadik, con los justos, estos que dicen que eran inmortais. ¿Por qué que eran inmortais? Porque cuando eles estaban na última vida, ou seja, na última vida física, depois não precisariam mais voltar. E alguns têm voltado por missões específicas, mas não precisavam mais voltar para corrigir nada. O corpo não se degradava. Então, esse corpo permanecia intacto. Não tinha por que se degradar, porque está escrito que depois de toda essa correção, todas as almas voltarão num corpo novamente para viver eternamente. Tudo bem, se nem tão longe assim, então eles não se degradavam. E daí que surgem os costumes por exemplo, dos egípcios, né, de mumificar aos faraós para mostrar, se vê que era santo, que cumpriu toda a correção, que estava completo, porque não se degradou, né? Todas essas civilizações que costumavam empalhar, né, os corpos, era justamente com esse motivo, tentar mostrar que esse corpo tinha alcançado uma santidade, né? E isto é uma característica dos que realmente chegavam nesse nível de santidade, de não ter que voltar a fazer correções, e o corpo permanecia intacto. E deve permanecer ainda, né, nos túmulos onde foram sin alma, mas estamos falando aqui do corpo físico. Emanação, criação, formação, ação. Todos envolvem ação. Pensar que tem um plano onde não envolve minha própria ação e intervenção, né, é um pouco ilusório. Então, quando eu trabalho minhas emoções durante os dias, tanto dos dias do Homer como estou trabalhando justamente em planos de ação também, de compreensão, de estudo, de tentativa e erro. Assim minhas emoções vão se fortalecendo, fortificando e desenvolvendo também. Essa semana se chama Emor, a porção de Emor na, na Bíblia, né? E são instruções para os sacerdotes, assim como as instruções para o povo aconteceram lá umas duas reuniões, duas aulas atrás, ou duas porções atrás. Agora está se tratando das instruções para os sacerdotes. Então, qualquer um, tem muitos que pulam, né? Pulam esta para allá, porque não encontram sentido. Dizem, vamos fazer outra coisa, porque não é para os sacerdotes, não é para nós, né? Mas, na verdade, é para nós também, né? Desde o primeiro momento, podemos dizer já que Emor e Homer têm as mesmas letras. Quer dizer, aí tem uma coincidência. E já vamos falar disso um pouquinho mais para daqui a pouquinho. Mas o que quero avançar um pouquinho aqui? Muitas pessoas, estou me dirigindo aos que entram em contato, e muitos já devem estar aqui assistindo, declaram problemas econômicos, familiares, quebram a cabeça pensando como vão resolver esses problemas. Isso é muito humano, justo, e se eu não tenho forma de resolvê-lo, se não encontro a forma, quebro a cabeça, né? Os problemas daqui, não se resolvem aqui, se resolvem lá em cima. Não há nada que aconteça aqui que antes não tenha acontecido lá em cima. Todo é provocado antes nos mundos imateriais para que, por reflexo, se materialize aqui. Então, essa dimensão de Malkut, que seria nosso mundo físico, aqui, é chamado, quando chamam os filhos de Israel, ou é chamado de a esposa, porque recebe os influxos do mundo de cima. Eu aqui no texto eu coloquei o contrário, chamado pai. O que é chamado de pai, são as dimensões onde nós temos que buscar as respostas e as soluções aos problemas. Então, continua sendo esposa e esposo, podemos chamar, porque de alguma forma vamos unir isto com o casamento. Qual que é o casamento? Por isso se chama uma boda, um casamento lá agora em Shavuot, quando se já entrega a Torá. Está casando o povo de Israel, está se casando com essas inteligências. Está se casando com algo que é chamado ou traduzido como pai. O pai são estas
O que se llama pai son estas dimensiones superiores. ¿Eh? O también esposo. Y lo que se llama esposa, bueno, no caso pai y filia, o filhos de Israel, exactamente, aquellos que reciben, que tienen adhesión con los mundos de cima. O esposo y esposa también, es un casamiento, una unión. No precisamos de una metáfora fixa o de interpretar lo que nos dice una religión. No, nosotros mismos podemos interpretarlo a través de varias metáforas o formas. Mas cuando leemos, tenemos que entender que esa unión, cuando la Biblia nos fala de filhos, de filias, que aconteceu com o pai, e que o pai vendeu, comprou, enfim, está falando de mundos superiores y mundos inferiores. Mundo receptor, que es nuestro mundo físico, y los mundos dadores, que inseminan un mundo físico. Mas árbol de la vida en sí, cuando la vemos desde nuestro mundo físico, y con esta impronta que nós precisamos ver todo como una acción y todo en crecimiento, tenemos que verla al contrario, tenemos que verla como a raíz nos mundos superiores. Esta sería la verdadera árvore que nós estamos en condiciones de trabajar y de hacer de ser esos fluxos, esa seiva, de hacer de ser los frutos. Por eso que uma árvore realmente, como nós temos que interpretarla, é uma árvore com a raiz no céu. Lá, desde lá que se criam os frutos que nós vamos receber aqui. Não desde aqui. Desde aqui pode ser por reflexo. Eu emano uma palavra, eu emano uma intenção, eu emano um resultado que eu pretendo, uma ordem, e por reflexo isso vai reverberar no mundo de cima. Mas de onde vai virar esas bênçãos, esses influxos, esses fluxos, vai ser do mundo de cima. Então eu tenho que considerar a raiz, o tronco, os galhos, as folhas, e finalmente os frutos, de onde está, que prenden qualquer uma destas etapas, qualquer um destes mundos, estas dimensões de energia, que não que esteja, vamos supor, desconectado. Aqui desconectei as folhas, desconectei os galhos. O que vai acontecer? Não vou ter frutos. Não vou ter frutos. Porque algo está acontecendo lá no tronco, lá onde aparece a emanação da luz, da seiva, vamos dizer. Ou algo está acontecendo lá na raiz, que está fraca, que está doente. Então, se nós conseguimos ver a árvore desta forma, nós vamos realizar depois um pequeno exercício de respiração, entendendo este influxo de subir y descer. No tenemos que ver siempre como que esto está en baixo. Esto, na verdade, está uma atrás da outra, as dimensões. Só que não temos forma de representar aqui em duas dimensões como uma detrás da outra. Mas todas as dimensões da árvore da vida não estão uma embaixo da outra. É como se estivessem ocultas uma atrás da outra, em linha reta. Isso para começar a aprender a ver a árvore da vida de uma outra forma e não como da forma que nós vemos geralmente en cualquier página que explica. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nos vemos por ahí son cosas copiadas de otro lado, de otro lugar, de otro lugar, de otro lugar. ¿Y qué acontece con eso? Cuando la información llega no usuario, naquele que quer descobrir o revelar alguma informação, já é uma informação copiada com erros, copiada, copiada, copiada. Então, como que as pessoas veem a árvore da vida? Bom, lá em cima tem Keter, e depois embaixo, não tem em cima e embaixo nesse... Quando nós realmente buscamos ampliar, expandir nuestra conciencia. Tenemos que verlo de varias formas. Podemos verlo acima y embaixo, mas también podemos verlo de esta forma, como a raíz no céu y os frutos na terra. Ou seja, os pés na terra, a cabeça no céu. Na cabeça onde vai estar a raiz das minhas melhores ideias, a raiz daquilo que depois eu vou executar na prática, na cabeça. Vamos rapidamente para ver uma gematria, pelo menos uma hoje. A gematria da palavra, de uma palavra que vem do persa, que é a palavra paraíso, mas que em hebraico é a palavra pardés. Mas pardés é muito mais do que a palavra paraíso, ou neste caso, que significa que jardim, ou jardim real, se convirtió también en sinónimo de Eden, Jardín do Eden,
depois do ano 500 a.C., ou seja, mais ou menos como começou o judaísmo. Essa palavra pardês seria essa aqui que está em vermelho. É conhecida uma história no Talmud dos quatro sábios que entraram no Pardês e ficaram bêbados. Bêbados do quê? Bom, o que o Talmud conta é que ficaram bêbados de vinho. Cada uma destas letras também representa um elemento e o próprio vinho, como já foi explicado aqui, também representa ou simboliza algo que está acima também. Quando eu falei, os problemas de aqui os resolvemos acima, quer dizer, cada uma das coisas que existe aqui, também as resolvemos acima, também a entendemos acima, também existe acima, cada uma das coisas que existe aqui. Neste caso, vocês podem ver a palavra pardês, né? Que tem a primeira letra, esta que está em vermelho, que é a letra P. A letra P significa boca, e também é uma letra que pode ser usada como P ou como F na língua hebraica. Significa boca, quer dizer, o vinho entra pela boca, ou seja, pela letra P. O vinho entrou pela boca. Essa é a primeira letra da palavra pardês, de direita a esquerda sempre, né? E ela sobe para a cabeça, ou seja, essa segunda letra, que é a inicial da palavra rosh, cabeça. E depois, nós falamos Rosh Hashanah, cabeça de ano, Rosh Chodesh, cabeça de mês. Né? E é a segunda letra de Pardés, da palavra Pardés. E ela passa por certa porta. Essa porta é a letra Dalet, que é a inicial da palavra Delet, porta. Passa por certa porta. E depois de passar por certa porta, que é a terceira letra da palavra, depois de atravessar a letra, chega ao segredo. Ou seja, um segredo que precisa ser revelado, que é a inicial da palavra Sot, esta última letra aqui, Samech. Samech é a primeira letra da palavra Sot, segredo. Cumprindo, né, com esse dito que diz, quando o vinho entra, o segredo sai. A palavra vinho também tem a mesma numerologia ou a mesma gematria da palavra segredo. Isso também é uma maravillosa coincidencia en esto que nos estamos contando. Mas o que significa realmente é isso. O problema é que quando entra o vinho em excesso, no mundo físico, o vinho fisicamente, se perde o segredo, porque ao invés de você embebedar a alma, que seria o correto e o que está escrito, você acaba embebedando o corpo e você acaba revelando muito mais do que deveria revelar. Então, quando fisicamente entra uma quantidade excessiva de vinho físico, claro, embebedamos o corpo, mas quando entra uma quantidade excessiva de vinho a nível espiritual, de conhecimentos elevados, também nos embebedamos. E isso é uma das coisas que está acontecendo hoje também. As pessoas ficam bêbadas de muitos conhecimentos espalhados, muitas vezes desconexos. E o que acontece? Isso é ruim, por isso a gente nunca fala que isso é ruim. Isso não é ruim, na verdade nada é ruim, né? Mas isso simplesmente não deixa a pessoa desconectada, porque ao invés de ir de um conceito, criar outro conceito, ou seja, de usar um conceito e um aprendizado como semente para um determinado fruto, e isso deveríamos fazer com todo. Por isso falamos uns dias atrás que um dia precisa ser a semente do outro. Se nós perdemos a semente, perdemos a experiência. Se você come o fruto todo, tudo bem, esse fruto se transforma em esterco daqui a pouco. Mas se você tira a semente e a planta, esse fruto vai ser muito melhor aproveitado, né? E isto acontece com as experiências. As pessoas geralmente não se perguntam por que aconteceu isso tão bom comigo. Não, acontece algo bom e comemoram, tudo bem. Mas se perguntam por que aconteceu isso tão ruim. E que é a pergunta da semana. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que acontece isso tão ruim? Por que não consigo sair desse círculo vicioso? Porque você não está usando a semente. Quando vê um fruto que você deseja, você
pega esse fruto e acaba com o fruto. Mas a experiência ruim que você está passando, pode ser falta de alguma coisa, falta de dinheiro, problema, relacionamento, também é um fruto. Se você conseguisse ver, enxergar essa experiência como um fruto, você aproveitaria a semente, né? E entenderia em cada coisa que acontece na tua vida, se isso que está acontecendo esconde uma semente boa ou ruim para você, né? De acordo com o que você desejar naquele momento na tua vida. Né? Você deseja luz, deseja um bom relacionamento, deseja dinheiro, tudo bem? Ótimo. Então, durante tudo o que acontece no teu dia, no teu mês, na tua semana, você precisa encontrar a semente, a semente, e não só devorar os frutos. E o pior, devoramos os frutos bons e os ruins os afastamos. Não, não, isso não serve. Que se nos perdemos da experiência, ¿se entende qual que é o conceito? É fundamental este conceito. Então, através dessa guimatria do vinho, das experiências, do que seria ficar bêbado, nós que pretendemos, queremos ficar bêbados queremos ficar cheios de comida, né? Bêbados no sentido agora bem entre aspas, né? Queremos só pegar os frutos bons, mas quando que nós paramos para aprender a criar frutos bons? Não nos achamos só por ter nascido, estar aqui, todos os frutos têm que ser bons. Então pode soar um pouquinho duro, e eu sei, aguenta esse fruto que é um pouquinho mais amargo. Essa é uma forma de você caminhar e dar passos para depois conquistar frutos mais doces. Né? Não é que eu vou te falar palavras doces e você vai melhorar. Isso é New Age. Isso é. Está cheio a internet disso. Você precisa entender o fruto amargo. Precisa engolir, precisa sentir esse sabor. Porque senão tua vida não muda. E se você quer mudar, tem que entender que nem tudo o que se apresenta na tua frente vai ser bom, lindo, bonito, maravilhoso. Tem coisas que vão ser um pouco mais duras, ou muito duras. E você vai ter que enfrentá-las. Você vai ter que enfrentá-las. Talvez não as enfrentávamos e não queríamos enfrentá-las quando éramos crianças. Tudo bem, alguém nos poupava disso. Mas não podemos poupar a vida toda disso. Em algum momento, aquela pessoa que está te poupando disso não vai estar mais, não vai te poupar mais. Então, você é que tem que realmente ir atrás dessas experiências para entendê-las, para abri-las, para tirar a semente, para abrir o fruto, e depois vai ter frutos bons. Sim, depois sim. Ótimo, maravilhoso, porque vão ser frutos exatamente isso, de tua dedicação. Nem vamos chamar esforço, a palavra esforço eu meio que não gosto da palavra esforço, né? Porque nada deveria ser um esforço se você encontra o como fazê-lo, se você encontra o caminho. Ao contrário, vai ser um prazer você desenvolver frutos bons. Aí tem outro problema de crenças, né? Onde diz, bom, o prazeroso não deve ser muito bom. Nos ensina isso, né? É, é, o prazeroso, o que me dá prazer, não. Então a pessoa se afasta do prazer. Ela busca sempre mais uma volta para chegar naquilo que ela deseja, né? Mas isso se chama equilíbrio também. Aprende a buscar no amargo e no doce, aprende a buscar na semente de todo a experiência, e isso tem a ver muito com esse dia do Homer e com esses dias que nós estamos passando dessa semana de equilíbrio, de Tiferet, com a luz que nós encontramos no equilíbrio. Porque essa esfera, a dimensão Tiferet, é o equilíbrio entre Geset e Geburah. Os que estão um pouquinho mais avançados já entendem que Geset, bondade suprema, Geburah, limites, rigor, limitar. Sem os limites não teríamos uma verdadeira bondade. E sem uma verdadeira bondade, não poderíamos levar esses limites para essa dimensão. Quer dizer, Tiferet é a união dessas duas virtudes. E só na união dessas duas virtudes pode sair o sol. Por isso, Tiferet está representado com nosso centro, com nosso eu sou, com nosso eu sou, sol de sol, e sol de sol. Quer dizer, isso só se abre e se acende quando você consegue encontrar esse equilíbrio, né? Que não é todo ruim, mas também não é todo perfeito. É você que vai criar
Tudo o que você não cria vai vir de fora prontinho e provavelmente para te trazer problemas e não soluções. Então não espera nada de fora. Começa você a criar, a andar, a avançar, a ação. É isso que nós começamos falando, ação. Né? Emanação, criação, formação e projeção de um mundo de ação, que vai se projetar completamente diferente. Envolve interação também, claro, interação. E também envolve conexão. Você entender o que é você se conectar com outro ser humano. Porque acima dessa esfera, dimensão de Malkuth, de nosso mundo físico, imediatamente está aquela dimensão de conexão. Que aí envolve sim, dinheiro, sexualidade, amizades, tudo. Essa é a conexão. E muitas pessoas que não entendem como funciona a conexão ficam isoladas. Isoladas no quê? No mundo físico, fisicamente. Eu estou sozinho, não tenho ninguém, ninguém me atende, nem me responde, não tenho amigos. É justamente porque esqueceram dessa, que é uma virtude também, né? Uma das quatro emanações físicas, que é Nexas, Hod e Esod. E claro, logicamente, nosso mundo físico, através do qual temos toda a possibilidade de expressar todas essas virtudes. Quando o povo saiu do Egito, assim como quando você sai de tu Egito, de tua escravidão, ainda não estava pronto para receber a luz da Torá. Eles devem fazer o trabalho para fazer que a esposa se encontre com seu esposo lá na entrega da Torá, para que aconteça aquela tão esperada boda, né? Esta semana, então, Tiferet representa a harmoniosa mistura entre diferentes cores e formas que se encontram para criar uma obra de grande beleza. A palavra Tiferet deriva da palavra hebraica Pier, significa beleza. O principal atributo de Tiferet é que combina Hesed e Geburah. Assim, tudo o que nos parece belo é porque identificamos a combinação de uma medida perfeita de desejo de receber e desejo de dar e influenciar. E se isso não estiver na medida perfeita, vai causar entupimento, porque nós, como foi falado, né, somos um canal de transmissão, somos uma vasilha que transmite. Primeiro precisa receber, se encher de luz, para depois transmitir, se esvaziar. O que acontece com um recipiente que não se esvazia? Transborda ou quebra. A Tiferet só começa a existir em nós desde o balanço que conquistamos entre nosso Gesed e nosso Geburah. Não vamos pensar que são coisas externas de outra pessoa, nossas. Compartilhar desde o receber e o dar. Tiferet é o eu sou, e só começamos a ser quando entendemos este equilíbrio. Né? Semana passada vimos, né, no Homer que não, serão sagrados porque eu sou sagrado, semana passada ou anterior. Nesta semana, os que recebem as instruções para ser sagrados são os sacerdotes. E emor significa simplesmente diga a eles. Isso é o que significa emor. Quando o Criador diz para Moisés, diga a eles, ou diz para Arão, diga a eles. A palavra lemor e vai omer estão todas na mesma raiz de emor. Significa falar com bondade. Existen otras palabras para falar simplemente, mas a palabra amor y estas palabras derivadas significan falar con bondade, dizer algo com bondade. Com bondade. Vaidaver significa falar com rigor. E aqui não diz vaidaver, aqui diz amor nesta porção. Então, é falar com bondade. O Eterno diz para Moshe, então, diga aos sacerdotes com bondade. E amor significa falar como deve. Falar o quê? As instruções para manter a santidade dos sacerdotes. Para a tribo de Levi, que são os sacerdotes, que servem no templo, servem a Hashem, e intermediam entre o povo e o Criador. E os levitas dependem do que o povo lhes dá, de ofrendas. Por quê? Porque eles não têm um salário. O Zohar e o Talmud explicam há milhares de anos que o dia que se revele o fim da correção deste mundo, o que é Jerusalém vai ser Israel. E o que hoje é Israel
vai ser o resto do mundo, né? Enquanto as pessoas acreditavam que o único que elas tinham era aquilo que tinham disponível no seu lugar, na sua cidade, tínhamos um mundo, vamos supor, Israel. E já sabemos que Israel não significa alguém que mora em Israel, na terra física. Não, não. Israel significa aquele que tem adesão com os conhecimentos de cima, aquele que tem adesão com o Criador, diria no judaísmo, aquele que tem adesão e desejo de se conectar com o mundo de cima, diz a Kabbalah. Então, mas é a mesma coisa. Aquele que acredita muito em Deus, diria um religioso. Mas estamos falando de, estamos indo cada vez mais profundo no segredo, né? Aquele que tem adesão com o Criador é aquele que está em Israel. E então diz o Zohar que no mundo futuro, quem que vai ser Israel, vamos ser todos. Se hoje consideramos essa adesão como aquele que busca a completude, podemos dizer que esse que está em Israel é um sacerdote. Aqueles que naquela época eram os sacerdotes do templo. Tanto que essa tribo de Arão, dos levitas, depois, até pouco tempo atrás, em Israel se buscava um cromossomo, né, diferente para aquele que desce de Arão, então esse tem um sangue especial, enfim. Mas essa expansão de, do, do sacerdote, daquele que realmente se entende como alguém completo, daquele que vai buscar umas inteligências superiores, isso vai ser expansivo para o mundo todo. Mas para isso temos que transcender algumas cortinas. Em hebraico isso se chama masaj, cortinas. Algumas cortinas que estão impedindo a passagem de luz. Esto falamos muitas vezes, mas que não estão erradas. Estão ali para que a gente não fique cego com a luz. Se você não tiver umas cortinas entre cada uma das esferas, dimensões da árvore da vida, ou entre, principalmente, as esferas que de emocionais, né, se chamam Zerampin, e o mundo físico, estaríamos cegos pela luz. Todos os seres humanos, não, aqueles que não estão preparados para receber luz. Por quê? Que para algumas pessoas é negada toda a quantidade de luz. Luz, relacionamento, dinheiro, saúde, tudo o que você deseja. Por quê? Para que não fiquem cegos com a luz. Porque precisam, antes, dissolver algumas cortinas. Que na verdade se chamam ego. Essas cortinas se chamam ego. Esse nome, e vamos usá-lo, né, nesta ocasião. Desejo de receber para si mesmo. Claro, se eu considero que eu não tenho, eu vou estar afastando um pouco da fonte de luz. E se eu considero que eu não tenho, o que eu vou dar? Né? Quando você fala para alguém que não tem ou que acredita não ter, a pessoa imediatamente, se você fala, bom, mas você poderia dar um pouco do pouco que tem. E a pessoa diz, não, o que eu vou dar? Eu não tenho. Não, que outros me deem. Isso é desejo de receber para si mesmo. Agora, a pessoa não tem porque ninguém lhe dá, ou não tem porque ela não dá? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Desde esse lugar, não existe o pobre. Não existe o pobre. Desde esse lugar não existem pobres. E se você vai para países, alguns países, geralmente são países mais desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos se fala o menos beneficiado, né? O menos afortunado. Não são pobres, são menos afortunados. Veja que lá está, lá dentro tem uma inteligência. Estamos falando, por que falei Estados Unidos? Tem outros países, mas em geral são países de um PBI alto, de um poder aquisitivo e de um ingresso per capita alto. Por quê? Eles veem de outra forma, têm outra percepção. Quer dizer, eu não vou chamar de pobres porque não são pobres, porque eu sou hipócrita. Não, porque eu não posso condenar eles a serem pobres para sempre. Então, eles chamam menos afortunados. Quer dizer, se são menos afortunados, a qualquer momento poderão desenvolver sua fortuna. Terão que encontrar o mecanismo e as ferramentas para desenvolver sua fortuna. Mas eu não tiro isso deles. Eu não tiro isso dessas pessoas quando eu estou falando isso.
¿Por qué? Menos afortunados. Ou não chegou a fortuna ou aquilo que você deseja ainda. Ainda. Quer dizer, você tem todo o potencial, igual, mais do que qualquer um do que nós estamos aqui, se tiver alguém escutando ou assistindo agora ou mais para frente, que acredita que é pobre, que não tem, que ninguém lhe dá, que não pode, acredite que você tem todo o potencial intacto, em potencial. Agora, revelar luz não é apenas pedir. Y acho que, acredito y tengo certeza que eso fue ficando entendido na medida que nós vamos avançando, né? Aliás, revelar luz não tem absolutamente nada a ver com pedir. Absolutamente nada a ver com pedir. Ninguém revela luz pedindo. Agora, que enquanto a pessoa está pedindo, possa se revelar luz por determinados motivos, tudo bem. Mas ninguém revela luz pedindo. Se revela muito mais luz dando do que pedindo. Isso está muito claro através de. Vocês vão ver, não só de toda a sequência de reuniões, de aulas que nós estamos tendo aqui, das futuras também. Cada vez vai ficar mais claro isso. Por isso eu expliquei de forma muito precisa que o dar não significa dar o que eu não tenho. Não posso dar o que eu não tenho, mas posso entender que eu não tenho por falta de dar, e isso posso entendê-lo agora, mesmo sem ter. Beleza. Então, aqui foi falado que o Sohar. Tá. Vamos avançando um pouco, porque não. Uhum. O que separou? Que se diz afortunado do menos afortunado, poucos, pouco afortunado, os que vivem abundantemente e os que vivem frustradamente, vamos dizer. A fisicalidade. Se vocês perceberam, depois dos anos 70, 80, 90, a fisicalidade passou a ter uma importância fundamental no mundo físico. As ofertas de compra de bens de consumo, de opções do mesmo produto, são abrumadoras. Para quê? Para que aprendamos acerca de fisicalidade. O único que nós precisamos para ter essa abundância é entender de abundância, entender que existe uma inteligência ou um intelecto superior. Esse que entende os intelectos superiores é aquele que é chamado de rico. Quando a Bíblia chama de rico e de pobre, coloca 200 moedas, tudo isso é simbólico, né? Porque 200 moedas pode ser alguém que gaste 300 por mês e outro que tenha toda uma estrutura que não precise gastar nada. Então, mas tem a ver, sim, com o trabalho que cada um faz a partir do que cada um sabe, entende, incorpora como intelectos. Os sacerdotes que renunciavam às pertences não estavam fazendo um voto de pobreza como depois passa para as religiões. Eles estavam trocando uma vida pobre, sin intelectos divinos, por una vida con inteligencias divinas, que trazía abundancia en todos los sentidos. Y alguien podrá preguntar, ¿cómo que trazía abundancia? Sí, porque los sacerdotes vivían en grandes nos templos, en lugares de riqueza, no faltaba ningún alimento dos más caros para ellos, los sacerdotes, y falamos que ellos no recibían dinero, apenas algunas ofrendas, mas recibían las mejores ofrendas, las mejores partes. ¿Y ellos tenían dinero? No, mas ellos tenían inteligencias divinas. ¿Vivían una vida de pobre? Sí, en relación con el mundo de cima, sí. Vivían sin orgullo, sin ego. En relación con el mundo de baixo, vivían una vida de ricos, porque comían lo mejor, vivían, habitaban los mejores lugares. Esos eran los sacerdotes. Sacerdote somos nós cuando estamos nesse nível de conciencia. Cuando estamos nesse nível de conciencia. Cualquier ser humano que esté dispuesto a renunciar a su conciencia de pobreza, tem permisión para acessar esos intelectos divinos. Los sacerdotes estaban dispuestos, só que después esto pasó como que voto de pobreza, os sacerdotes tienen que ser pobres, y nos vemos lá o Papa franciscano con una iglesia rica y con un Vaticano
riquíssimo. Decimos, como? Nem eles entendem sua mensagem, porque tem que ser pobre e ter uma igreja rica. Mas não era esse o conceito. E acredito que eles também não entendem e não entenderão, porque se afastaram da espiritualidade. Estão muito perto da religião, mas se afastaram da espiritualidade. Estão perto da teologia, mas se afastaram do amor pelas pessoas. Por quê? Porque se não tiver pobres, as igrejas não funcionam. Por isso que, se vocês escutam, é ajudar aos pobres. Não é dar fortuna para os menos afortunados, ou isso que estávamos falando antes. Ajudar a um pobre. Quer dizer, tem que existir o pobre para que estas organizações existam. Aliás, as igrejas são as primeiras corporações multinacionais que existiram sobre a Terra. Né? A pobreza, então, é a falta de capacidade para ver a luz dentro das coisas. E isto também está amarrado como que trazíamos semana passada, aprender a ver a luz nas coisas, as inteligências divinas dentro das coisas. Né? Então, todos seremos sacerdotes um dia. Todos, porque vamos para esse lado, santos, sacerdotes, sagrados, consagrados. Todos estaremos completos de inteligências divinas em um momento. Eh, o que tinha o Cohen? O Hanim são sacerdotes, os Cohen é um sacerdote, em singular. O Cohen não tinha posses nem dinheiro. Os Cohen, os Coanim seriam, eu coloquei em singular. Mas moravam nos melhores lugares e comiam as melhores comidas. Isso se chama ter acesso. Ter acesso à abundância, à felicidade, à sabedoria. Não é a mesma coisa que ter dinheiro. Porque o dinheiro, assim como qualquer outra posse material, não é nosso. Apenas o usufruímos. Mas veja que esta boa gente não usufruía do dinheiro, usufruía de ter acesso. A quantas coisas você poderia ter acesso, ou você tem acesso, sem dinheiro, ou você já teve acesso, sem a necessidade de pensar como que eu vou fazer, né? Porque se apresentou uma oportunidade. Né? O sistema está louco, desesperado, buscando vasilhas que possam conter mais luz, que possam ter acesso. Porque o sistema precisa fazer descer todos os fluxos de luz a este mundo. O sistema não está te negando luz, ao contrário. O sistema, para você que se acha pobre, se tiver alguém aí que se acha um pouco pobre, também vale. O sistema está te procurando, está buscando você, o que está buscando você é aberto, como uma vasilha. Não fechado, como alguém que eu só me fecho para dar, mas eu só quero receber. É como aquele conduto fechado. O sistema está atrás de você, está procurando você, está buscando você. Esse sistema se encontra com a maioria das pessoas pobres. E já explicamos o que é pobreza. Quando o sistema quer dar luz, diz, espera, tem 97% de pessoas nesse mundo pobre, apesar de que tem um mundo com capacidade para alimentar e abastecer e dar abundância para 7 humanidades, ou seja, 56 bilhões de pessoas em potencial. Mas quando a luz quer entrar nas vasilhas, encontra que 97% da população do mundo é pobre. Então, é uma situação difícil para a luz também, né? Então, o que ela faz? Estoura as outras vasilhas, transborda as outras vasilhas, ou entra nas vasilhas maiores, que são aquelas pessoas que você diz, cara, essa pessoa tem tudo e outro não tem nada, que injusto. No momento, no preciso instante no qual você fala que isso é injusto, tua vasilha se termina de se fechar. Se fecha completamente. Completamente. Se fosse naquela parágrafo, naquele momento da Bíblia, diria, acaba com eles, diria o Criador para Moisés. Acaba com eles porque não acreditam. Acaba com eles porque acham que tudo que eu sou injusto. É isso que está escrito. Não estou indo além do que está escrito. Então, o Olam Abá, esse mundo vindouro, é um mundo que já está sendo habitado por aqueles que têm uma grande vasilha e desejo de receber para conectar. Y que visualizan todo a través de esas inteligencias. Habitan esas inteligencias y crían a partir de ellas. Crían a partir de esas inteligencias. As melhores ideias descem para essas pessoas.
Assim, como que Mark Zuckerberg teve a ideia do Facebook e do Meta e do WhatsApp e tudo o que fazemos passa pela empresa de Mark Zuckerberg? Porque não se limitou emocionalmente, porque ele teve essa ideia e conseguiu fazê-la descer. Porque colocou todo no lugar certo, colocou cada coisa e entendeu o mecanismo, as inteligências divinas. Vocês acham que não teve 1000 pessoas com a ideia de inventar o Facebook e o WhatsApp? Teve mais de 1000. Eu já conheço algumas. E eu conheço gente que conhece 100 pessoas que tiveram essa ideia, mas não conseguiram concretizá-la. Assim como você tem a ideia de tua loja, de tua profissão, de teu melhor relacionamento, de tua saúde perfeita, é uma ideia. Mas por que você não consegue materializá-la? Materializá-la nesse mundo físico? Porque na maioria das vezes nos colocamos contra estas inteligências e, aliás, contra estas pessoas. Não, ricos são pessoas ruins, é injusto, olha esse político, olha esse aqui. Estamos nos colocando contra a própria Basília. Ao invés de dizer, bom, eles conhecem algo que eu não conheço. Estamos na época onde todo está disponível para aquele que é rico, ou seja, para aquele que consegue pensar em termos de abundância, não para aquele que tem dinheiro, porque amanhã acontece um evento mundial e fecham os bancos e aquele que é rico não tem nada. Mas con aquel que es rico de inteligencias divinas continuará con todo su capital y ainda o multiplicará. Entonces, rico es aquel que recibe inteligencias para crear riquezas y no a riqueza. Porque si fuese así, ninguém que tenha alguma possessão, alguma posse, morreria. Ou morreria em acidentes, ou teria desgraças. E nós vemos isso todos os dias no jornal. Quer dizer, se essa pessoa era rica? Não, era pobre. Porque no conocía los caminos para evitar ese accidente, para evitar ese problema. Ele só conhecia os caminhos para fazer um bom investimento. E pronto, e acabou por aí. Então, tem o pobre, o rico pobre e o rico rico. Mas a ideia é que estejamos colocando fundamento neste momento para que também alguém se perciba pobre rico. Que o caminho de ser pobre rico para rico rico é dois palitos, é fácil. Mas se comienza por ahí, siendo un pobre rico. Pobre de dinero, rico de inteligencias. Veja que fórmula maravillosa. Metade do mundo assinaria embaixo já. Eu quero. O problema é que as pessoas estão distraídas. Não sabem o que querem. Hoje vivemos num mundo de acesso. Mas esse mundo é só para aqueles que estão dispostos a receber o que este mundo tem para dar. E não o que o mundo antigo tem para dar. Antes era melhor, na época de meus pais, porque é melhor, não sei, eu nunca vou usar essa tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Quer dizer, não estão aproveitando o que este mundo tem para dar. Estão se colocando com uma mentalidade pobre num mundo rico, que tem milhares de aplicações, de aplicativos, de ferramentas, de possibilidades, de meios de transporte, de todo. Mas estão usando o quê? Aquele pouquinho que eles conhecem. E ainda se lamentando porque não tem mais. Quando nós chegamos numa reunião especificamente para trabalhar a dar e tudo mais, vou explicar isto com mais detalhe. Mas agora só vou explicar uma coisa simples. Transmissor de luz, porque senão deixamos isto meio capenga, né? Dar para receber é uma forma de dar. Eu dou porque eu quero receber. É uma forma um pouco egoísta, né? Dar por receber é aquilo que pode fazer o rico, mas o rico de dinheiro. Eu só vou dar porque eu tenho, né? E se eu não tenho, eu quero receber para dar. O receber por dar, o receber para dar. Eu recebo para dar. Tudo bem, a pessoa é uma boa pessoa, né? Recebe para dar. Tudo bem. Mas receber por dar é muito mais elevado. Por dar. Você recebe por dar, que se primeiro está o dar.
Mas para isso você tem que ter muitíssima certeza de que você vai receber. Ou seja, você tem que ter a inteligência que te traz a certeza. Basicamente, acho que está explicado, né? O que vai te conectar com essa certeza fulminante de que você vai receber e que você não vai ser fulminado por dar, é justamente a certeza, a inteligência divina. Isso só se consegue através de uma inteligência. Onde que está 99% das pessoas? Aqui. No pior dos casos, ai, vou dar para receber algo. Se eu der um pouquinho, eu sei que eu vou receber mais. É uma enganação, né? Está enganando o outro, está se enganando. Ou dar por receber, ou receber para dar. São coisas normais, as pessoas já fazem isso. E neste nível mais baixo, cometem delitos em função disso e já está meio fora do. Mas receber por dar é algo sagrado, elevado. Receber por dar. Então, meu receber tem que ser enorme. Enorme, enorme. Porque eu vou dar muito. ¿Se entende? Y esto es un poco o esquema que trouxemos semana pasada, donde entrarán más fluxos de todos los niveles, de todas las cores, de todos los lados, na medida que você faça com que esta saída seja cada vez maior. Porque senão não vai ter lugar de você guardar todo isso que você vai receber. Não vai ter lugar, não vai ter espaço. Agora, então eu só vou dar porque entrou muito? Não. Eu só vou receber muito porque eu estou dando muito, bem? Estou fazendo uma inversão da lógica. Eu sou, é como se você fizesse uma sucção, que é o mesmo princípio da amamantamento, né? Da mãe dando leite para o filho, amamentando. Quando vai surgir mais leite? Quando o filho vai sugar mais, e mais, e mais. E o que acontece? Desce mais leite, e mais, e mais. Né? E se tiver 3 filhos, a mulher conseguiria amamentar os 3. Por quê? Porque esse filho está sugando, demandando mais. E se isso não acontece, tenho que ver em Zeirampin, no emocional. Por que estou emocional não estou surgindo mais quando estou sendo mais demandado? Por isso também, quando você é mais demandado a nível trabalho, a nível exigência, a nível exigências que você se impôs, vai surgir mais aqui, vai surgir mais força, mais tempo, mais espaço, mais dinheiro para teu projeto. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Não é uma lógica diferente. O que nos impede, então, de receber, passando a limpo? Isto eu falei sim. Uma cortina, um massage, uma cortina que nos protege da intensidade da luz. Basicamente é isso, explicado de forma simples. Uma cortina que nos protege da intensidade da luz. 6 emoções, né? Mas essas emoções estão desgovernadas ainda. Então eu não posso receber a luz com o cristal como filtro dessas emoções. Eu tenho que receber pouquinha luz. Quando eu comece a gerenciar, a trabalhar as emoções, eu vou receber mais luz. Uma cortina que nos protege, um ego, vamos chamar de ego, né? O que nos separa do mundo da luz, nos impede de ter acesso aos pacotes de abundância, nos afasta daquilo que não imaginamos que deveríamos alcançar. Muito bom. Eu vou explicar. O que nós vamos fazer tem um fundamento também da árvore da vida, enquanto visualizamos algo. Mas como essa visualização que nós vamos fazer não tem uma, uma necessidade de fazer um exercício de acender as letras, e não. Então podemos nos concentrar na respiração enquanto visualizamos. E depois da respiração, sim, vamos ter uns momentos para nos concentrar nas letras, porque essas letras têm que entrar primeiro, têm que bater em nós, têm que entrar em nós para que possamos trabalhar com elas. E essas não são letras do alfabeto hebraico, são letras que correspondem ao alfabeto hebraico. São o alfabeto de Metatron, que o alfabeto de Metatron é o alfabeto que chama alfabeto celestial. As primeiras tábuas que foram entregues para Moisés, que depois foram quebradas, estavam escritas com essas letras. Aliás, o que estava escrito nessas tábuas era a Torá sem codificar.
Era todo eso que nós vamos extraindo, né? Essa essência, os quatro níveis da essência, mas estava tudo claro ali, nessa primeira Torá, essas que foi quebrada. Então, depois, essas segundas tábuas foram diferentes, né? Temos que decodificar, porque quebramos as primeiras, né? Mas estava nesse código, ou nesse alfabeto de Metatron. E essa sequência que nós vamos ver corresponde às seis primeiras, às iniciais das seis primeiras palavras do Anabecoag, iniciais do Anabecoag da primeira frase. E essas iniciais no alfabeto de Metatron. Pode parecer complicado, mas é simples porque só temos que visualizá-lo. Para que serve? A ver, qual que é a função? Eliminar decretos duros ou evitar decretos duros. Decretos duros são estas coisas que estão acontecendo, por exemplo, no sul do Brasil, neste momento, ou que estão acontecendo na Ucrânia, na Rússia, no próprio Israel, em Gaza e em tantas partes do mundo, mais ou menos duros, mas são decretos que são enviados para fazer alguma correção. Por que esses decretos seriam mais leves? Tem uma única razão pela qual esses decretos seriam mais leves. Não porque nós vamos pedir para mudar algo que tem que acontecer por causa de uma correção, sino pelo nosso próprio mérito. O mérito das pessoas que estamos hoje aqui, 20, 30, 15, não sei quantas que somos, mas todos que vão assistir e farão a meditação depois, tem um valor. O nosso visualização e nossa intenção de que o decreto não seja tão duro tem um valor. De fato, tem muitas histórias e pedidos que não eram pedidos. Eram, quando se traduz isto no Zohar e todo, diz pelo mérito de Rabi Shimon, pelo mérito de Moisés. Quantas vezes que o povo de Israel se salvou pelo mérito de Moisés ou pelo mérito do seu irmão, do Arão, né? Quantas vezes? Que Deus disse, não, 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 já me cansaram, eu vou eliminá-los. E Moisés disse, rosto no chão, disse, não, mas isso, entende que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não elimina todos, melhor elimina só esses que se colocaram em contra ou que falaram mal. Quer dizer, pelo mérito de. Por quê? Porque Moisés pediu? Não, porque ele tinha um mérito, que é diferente. Abraão também, né? Quando não destruir o mundo pelo mérito. Tinha um mérito, tinha uma força interior. E esse mérito se consegue através de quando mudamos nossa percepção, quando entendemos que temos um poder criador. Então, através de nosso mérito, parte dessa correção que precisaria ser feita através de coisas, catástrofes e coisas naturais, se corrigirá. E será feita através de outras coisas. Por exemplo, dessa reunião que nós estamos fazendo hoje. É uma forma de substituir o mérito de nós estar aqui juntos hoje e entender como funciona o universo, a mecânica das coisas, as letras do universo, as inteligências. É um mérito. Esse mérito agora está sendo considerado. Só aqui tem muitas presenças que eu estou sentindo nesse momento, que estão aqui, sempre estão as forças do bem e as forças do mal. Porque as forças do mal querem se converter, porque o único objetivo é convertê-las em forças do bem. Então tem muitas que vão passando do outro lado. Ao invés de estar se dedicando a destruir, a provocar enchente, a matar pessoas, esse mérito sim nos corresponde. Mas tudo o que nós tivemos que fazer, dizer, revelar, questionar, pensar, mudar de percepção hoje para que esse mérito tenha valor e validade, é o que está valendo. É muito diferente a eu sentar na minha casa, só nos 5 minutos que eu tenho entre o cinema e a diversão, e fazer uma oração para que tudo mude. Não, isso não funciona. Funciona ao contrário, vai trazer mais karma. As forças do mal vão dar risada, vai dizer, mais. Não funciona. Essas correntes de oração inconscientes, não saber por que estou juntando, o que estou fazendo, por que estou orando e por que estou fazendo, não funciona. Trazem uma energia pesadíssima. Agora, aqui é diferente. Aqui, em todo lugar onde se revele
o SOT, o segredo, onde se mude, consigamos mudar a percepção e entender que se vamos fazer uma visualização, isso tem um motivo profundo e tem um valor que pode mudar decretos. De fato, algumas pessoas, e cada vez mais, consultam acerca de crianças autistas ou com determinado nível de autismo. E o que acontece? Para que estão essas crianças nesse plano físico? São enviados dessas forças divinas. Essas crianças são seres maravilhosos que não podem cometer pecado, porque eles recebem esses decretos para que não sejam tão duros. Pelo mérito, ve que tem um mérito no meio? Pelo mérito dessas crianças que sacrificam grande parte do desejo egoísta de receber, porque eles não estão só para receber, eles estão entregando algo muito profundo deles. Eles estão para amortecer o peso desse decreto duro que seria, por exemplo, uma enchente. Se não, seria muito mais duro. Muito mais duro. Por isso que hoje tem tantas crianças com níveis de autismo. E que as pessoas querem mudar ou curar. Não tem nada que curar. Tem que entender e acompanhar. Hipersensíveis. São hipersensíveis e imperturbáveis. Geralmente, quando alguém é hipersensível, não é imperturbável, que é super sensível, né? E se alguém é imperturbável, é porque essa pessoa não é sensível. As crianças autistas têm as duas qualidades que só têm os santos e os magos: hipersensível e imperturbável. Então, eles estão aqui para amortecer os decretos duros. Mérito. Mérito. Em outra encarnação, fizeram um grande mérito que os levou a essa situação, que para eles não é uma situação ruim. Se a humanidade entendesse e realmente acolhessem toda a sua integridade, ainda eles seriam ainda mais felizes. Mas eles sabem que não estão aqui para ser felizes, e sim para ser úteis à humanidade, para ter um papel elevadíssimo. Por isso que o Criador comunica aos tzadik, aos santos, e comunica aos cabalistas, e comunica às crianças autistas. Sim, eles sabem. De repente não sabem exatamente o que vai acontecer em cada lugar, mas eles estão aí para suportar esse peso enquanto os outros se divertem. Me entendem, né? O que tem a ver com circulação da luz? Circulação da luz dentro de nós e entendendo que somos uma árvore da vida. A árvore da vida se constitui desta forma dentro de nós. Um lado direito, que vamos, na medida que nós vamos avançando, vamos fazendo descer a luz, primeiro pelo lado. Primeiro pelo lado direito vai subir a energia. E vai para Keter pelo lado direito. Vai subir de onde? De Malkut, de nosso mundo físico, localizado embaixo das dos pés, embaixo da planta dos pés. Tá? Só para entender desde onde, porque nós podemos sentir isto, né? Ainda não começamos, mas estou explicando. A dimensão de Keter acima está acima da cabeça. Hokmah e Binah estão um pouquinho embaixo de nosso ombro ou em nossos ombros. Geset, não, antes disso temos Geset, sim, Geset. Está embaixo de nossos ombros. Hokmah e Binah são nossos hemisférios cerebrais, ou seja, está do lado de nossa cabeça, ou em nossos hemisférios cerebrais. Acima da nossa cabeça, do lado de nossa cabeça, ou dentro também, porque estas são dimensões de energia que não estão fora nem dentro, estão ali, são gigantes, energia, estamos falando de energia, estamos falando de inteligências, justamente. Hokmah e Binah estão relacionadas a nossos hemisférios cerebrais. Depois, sim, embaixo dos ombros é Hesed e Geburah, ou seja, bondade e rigor. Depois temos Tiferet, esta amarela, aqui no centro do peito, no meio do peito. Netzach, que é a nossa cadeira esquerda, e Hod, nossa cadeira direita. E Yesod, que seria a área dos genitais, e Malkut, que está embaixo da planta dos pés. Então agora vamos entender, quando eu comece a falar, vou colocar uma imagem, vamos entender de que estamos falando, por onde circularia a luz, né?
Vai circular pelo lado direito, de baixo para cima, ou seja, de Malkuth para Keter, e em uma segunda instância, de cima para baixo, ou seja, de Keter para Malkuth. O que vamos conseguir com isto? Uma circulação de luz pelo todo nosso corpo, nosso ser, certo? Mais ou menos assim. Uhum. Mais ou menos dessa forma. Beleza, essa seria a imagem. As letras são as de baixo, no alfabeto de Metatron, e acima estão as seis, que é a primeira sequência da Navicoa, né? Mas com as letras de Metatron. Cada uma dessas letras também tem um significado, mas neste caso só precisamos visualizá-la e sentir que ela entra no nosso peito. Depois faremos esses minutos depois da respiração e, e, e incorporaremos isso como entendendo justamente que o que estamos visualizando é para diminuir esses decretos duros e cada um vai levar a imagem e o sentimento que eu não quero influenciar nos sentimentos de cada um na hora que estivemos fazendo isso. Mas vamos começar pela circulação da luz. Na primeira parte, então, com uma inspiração, podemos respirar 2 ou 3 vezes, como sempre, para entrar na sintonia. E com uma respiração, então, vamos fazer várias, mas já vai subindo a energia desde o Malkuth, desde os pés, pelo lado direito de nosso corpo, até nossa cabeça, até Keter, que a recebe e brilha intensamente em nossa cabeça. Depois vamos expirando lentamente, enquanto a luz começa a descer pelo lado esquerdo, ou seja, estamos formando um círculo. Subiu pelo lado direito, desce pelo lado esquerdo, novamente até Malkuth, onde descansa e brilha. Inspiramos lentamente novamente, sobe pela direita e a recebemos em Keter. Expiramos, desce pela esquerda e chega a Malkuth. Agora não vou falar, vamos fazer isto mais 2 vezes em silêncio. Inspiramos. Tentem fazer uma vez agora, olhando as letras, olhando as formas. Inspiramos. Na primeira parte, então, concluída. Vamos para uma segunda parte, onde nós vamos, agora sim, já visualizar mais diretamente a imagem, que já a conhecemos, e vamos inverter o sentido de circulação de luz, que está concentrada em Malkuth, porque nós acabamos de deixar ela ali concentrada, uma luz muito brilhante, muito forte, está em nossos pés e vai subir pelo lado esquerdo agora, lentamente, iluminando cada expressão interna de energia, todos os órgãos a seu passo, até alcançar a nossa cabeça, Keter, o topo da cabeça. A luz brilha mais forte agora e continua ali por uns instantes e agora começa a descer pelo lado direito até Malkuth. Vamos tentar fazer isto com um ritmo. Quando inspiramos, sobe. Quando expiramos, desce, ao mesmo tempo que assistimos à imagem. Vamos ver se conseguimos fazer tudo isso agora junto. Agora, repetimos este processo de novamente, de direita
à esquerda, dos pés para cima, primeiro sobe pelo lado direito e desce pelo esquerdo. Mas agora vamos acrescentar uma intenção. Olhamos a imagem, fazemos a respiração e acrescentamos a intenção, essas que vocês vão colocar, de que menos seres humanos sejam afetados, de que menos seres humanos sofram com esses secretos duros e de que mais pessoas possam se conectar com as inteligências divinas, que esse é o principal desafio do ser humano hoje. Inspiramos e expiramos, fazemos circular a luz, de baixo para cima. Agora, no sentido contrário, de baixo para cima, sobe pela esquerda, desce pela direita. De Malkuth para Keter. Amplificamos nossa intenção. Agora, diretamente para que as pessoas se conectem com as inteligências divinas. Não pensamos mais em caos, nem em catástrofe, só em luz. Que as pessoas se conectem com inteligências divinas. E trazemos essas 6 formas para dentro do nosso peito. Agora vocês podem aplicar a intenção, espalhando essa luz para o mundo todo. Agora, neste momento. E para o mundo futuro. Respiramos algumas vezes. Oi, Horácio. Oi, Elaine. Gratidão por tantos Eu que ensinamentos. agradeço. Eu que agradeço. Espero que tenha sido realmente uma energia Muito, muito boa. positiva. Para mim foi. É, eu nem imaginava que você tocaria no assunto dos autistas essa semana, na data de hoje, mas assim, eu tô com um pouco de dificuldade de orientar meus filhos em como agir com os autistas. Uhum, Porque na turma de escola deles, com toda essa política de inclusão, tudo, tem vários autistas. E tem um que é muito amigo deles. uhum, Mas eles reclamaram que às vezes esse menino autista, apesar de eles gostarem muito dele, ele acaba atrapalhando muito eles em função de que o comportamento dele, apesar dele ser verbal e tudo, ele não consegue medir muito assim, uhum. né, o que as atitudes que ele faz. Então, gente, eu fico sem saber como orientá-los, Claro. porque a, e a mãe dele, a mãe do menino até comentou comigo que ela está com bastante dificuldade no colégio, em função de como as crianças reagem, né, ao filho dela. E acho que a Tem que gente não ver, está preparado para os autistas, tem né, que ver gente? várias coisas. Tem que ver, não, tem que ver várias coisas. Primeiro que tudo hoje o que está acontecendo diferente, quando uma criança se comporta de forma diferente, já é chamado de autista, né? Então, primeiro tem É que ver verdade. isso, se realmente é autismo, né? Porque o nível das pessoas que está qualificando ou colocando esse nome, muitas vezes, o nível desses profissionais não chegam a entender, então colocam grau de autismo. Mas Autista. tudo bem, isso primeiro, né? E segundo, a melhor forma, tanto teus filhos como aquele menino, como todos, conecta eles com essas sabedorias. Coloca reuniões para eles, não são para adultos. Na verdade, a partir dos 12 anos, nos meninos, mas 12, 13 anos já, dos 10 anos hoje. 12, 13 anos é o que está escrito, mas hoje muito mais cedo. Já estão em condições de se conectar, estão em condições de se conectar com tudo isto que nós estamos falando. Isso vai poupar muito sofrimento futuro. Pode ter certeza disso.
Não, Farei não, isso. não tem outra forma. Não Entendi. tem outra forma, né? Outras formas é ocultar a realidade, outras formas que podem usar alguns países é ficar violentos, mas não são formas, né? São Sim. formas ruins de lidar com a situação. A única forma de realmente eles mudarem a percepção em relação, não só com ele, com esse menino, com todos, mudarem a percepção em relação com a escola, com o professor, com os ensinamentos, com a vida, com o alimento, com todo, é eles adquirir conhecimentos que se perderam na noite dos tempos, mas que são importantíssimos para o ser humano e principalmente para quando a pessoa diz, todo tem que mudar, o mundo está ruim. Sim, mas o que, que eu faço para mudar? Com o que, que eu me conecto? Com os vídeos que me mostram que o mundo está ruim. E não resolvo nada com isso. Mas não é o Neste caso, tempo, não é teu caso, né? Só estou comentando agora, mas não sim. é, não é o caso da Elaine. Mas é isso, né? Obrigada. Valeu, Elaine, é mais interessante, fundamental esse tipo de perguntas, né? Beleza, pessoal? Eu gostaria de falar também. Claro, sim. A ver, Eu tenho agora sim. também na minha sala de aula 4 Uhum. autistas. Uhum. Adriana. E então gera uma série de coisas em toda a escola, né? Numa única sala de aula ter 4 autistas. E Uhum. eu, inclusive, me emocionei muito quando tu tocou no assunto, Uhum. porque é muito lindo e é muito gratificante. E eles têm Uhum. muito a nos ensinar. Então, na verdade, a gente só tem que querer aprender com eles. Uhum. E Sim, tudo vai se encaminhando quando a gente está aberto, né? Aberto para aprender, aberto para sim. dividir. E, e o que que eu queria dizer para a nossa amiga, agora eu me esqueci o nome dela, Elaine. Uhum. a Aine, que existem várias coisas ali que podem nos ajudar, como uma monitoria dentro da sala, como o tempo reduzido da criança autista, porque para ela também é um sofrimento ficar às 4 horas na escola. Tem uma série de coisas que dá para a gente organizar que dá muito certo. Se ela quiser Bem, conversar comigo, me bem, chamar lá no privado, eu posso dividir a minha experiência com ela. bem. Como professora é muito interessante essa integração, porque Sim, así que comenzamos, sendo multiplicadores das ferramentas y principalmente multiplicador de repente, impor algo es difícil porque a pessoa se fecha, né? Mas sim. dentro do, depois, que fazemos dentro do que fazemos? Dentro do que você faz, que é maravilhoso, de repente dá para incluir, né? Certos conceitos que possam mudar a Isso, percepção da criança, dos pais, né? De tudo, né? Mas exato. E beleza. o educador é uma figura central Sim, com todas essas pessoas. sí. Com a Ujú. escola, com os pais, Sí, sí, claro. era isso. Gratidão. Ujú. Beleza, gratidão, Adriana. Eh, mas maravilhoso. Beleza, pessoal, se tiverem perguntas, comentários, estamos abertos também. Não quero demorar. Se não tiverem, vamos, fechamos a reunião. E se tem, é um tempo muito bem aproveitado. Boa tarde, Boa tarde. sou a Ângela. É assim, quero agradecer às duas senhoras por tocarem no assunto de autismo, Uhum. porque é assim, tenho um neto que tem um leve autismo. Uhum. E não é violento, às vezes tem aquelas birras, né? Uhum. Mas nunca tinha pensado que se podia utilizar os ensinamentos da Cabala com ele. Eu falo Uhum. isso porque assim, tive uma infância bastante sofrida, porque eu também tenho um ligeiro autismo e só em adulto é que percebi o que era. E a terapia era de havaiana, não é? A terapia era outro tipo. E eu, pronto, fico muito feliz e agradeço imenso porque posso estar atento e fazer alguma coisa para o meu neto. Era só isso que eu queria falar. Beleza, muito bom. Agradeço e sim, eh, realmente están en condiciones no solo de, porque no es solo que entendemos
literalmente do que ouvimos, né? É também o que interpretamos e também, por exemplo, a visualização de letras, quando nós passamos códigos. Você entrando no canal, você vai ter várias meditações. Muitas vezes essa visualização os conecta com inteligências superiores, os leva para mundos que eles conhecem. Então, dentro da Kabbalah, praticamente todo eles podem absorver e mesmo que pareça que eles não estão ouvindo, tivemos experiência já. Sim, Eles isso eu estão, percebo. né? Eu estou a aprender hebraico Uhum. e talvez eu vou fazer experimento com ele, desenhar letras Bem, e, bem, pronto, e tentar entender também o significado das letras hebraicas ótimo, com a cabala. ótimo. Vou fazer isso depois conto. Obrigado. O importante é também entender que não precisamos saber e entender a língua, né? A língua hebraica é falada pouco tempo atrás, né? Final de 1800, na verdade. Então não é para 1500 falar. séculos. Antes de ser uma língua falada, eh, se usava justamente para entender e as geometrias e a comparação das palavras. Antes disso, antes da criação do universo, está escrito que eram formas que o Criador contemplava. Então, não é assim uma condição ter que aprender hebraico, porque não vamos a ter que entender palavras, né? Sino são recipientes de consciência as letras. Então, Sim, sim, já tranquilamente. entendi isso. Estou no É, início da aprendizagem de hebraico, mas mas de é vez muito em quando bom. aparece Muito bom. qualquer Sim, coisa. não. É bom, sem dúvidas, adianta muito. Mas digo, não é condição para entender outras coisas. Mas ótimo, que bom. Que beleza, Tá, então. obrigado. Beleza, muito Obrigado. obrigado. Horácio, Muito obrigado. Sim. explicasse um pouco sobre a questão da hipersensibilidade. Eu Uhum. já ouvi falar que, assim, os autistas, eles captam por exemplo, numa sala de aula, eles captam todo o emocional daquela sala de aula. E, às vezes, as crises é justamente porque não está congruente. Por exemplo, às vezes você vai falar com ele, o que você fala não está congruente com o que a pessoa que Uhum. está falando está sentindo, e ele fica todo confuso. Sim, não estou vendo aqui a imagem e o nome. Só para. É Fran, Ah, agora. Agora sim, apareceu aqui na tela. Sim, não, porque não desculpa, estava vendo. esqueci de abrir a Francilene, câmera. agora sim, não estaba reconociendo su voz. Eh, claro, sí, justamente, no se adapta, es bastante común que no se adapten a numa escola. Mas eso no. A pregunta en sí, ¿cuál que sería? ¿Qué que tem que ser feito? ¿O Não, por qué? é justamente na adaptação de quem está convivendo com o autismo. Por exemplo, observar o que você está sentindo ao falar. Às vezes você está pedindo calma, mas você está super raivosa. Então, assim, antes de pedir Ujú. calma, você tem que se acalmar, relaxar Sí, e tal coisa. sí, Porque eles leem essas incongruências. claro, claro, y están totalmente alterados en un ambiente de sala de aula, con certeza, porque son hipersensibles a aquilo que eu falei. É, você falou, né? Eu queria que você falasse mais da hipersensibilidade, mas você comentou praticamente que você já explicou em que consiste essa hipersensibilidade, né? Claro, é uma coisa, questão lógica, né? Se eu sou hipersensível, estou no meio de pessoas que estão em relação comigo, estão alteradas, que eu estou em outro ritmo de entendimento, de compreensão, sempre vai ter algo dissonante, sempre vai ter algo que provoque esse conflito. Ou um ou outro vai se incomodar. É, então, quando falamos, ou quando as pessoas falam escolas especiais para. Não o que seria especial seria o tipo de conhecimento que teria que ter nas escolas, né? E de conduta para que seja especial.
se a escola é um lugar para aprender, claro, teriam que estar todos com atenção para o que está acontecendo. Só que na escola tem esse ambiente e, de repente, pelo que vemos hoje nas escolas, é um ambiente, vou dizer, agressivo, né? Agresivo. Essa intolerância que nós vemos na sociedade, nos pais, se vê na escola. A intolerância que você vê no mundo e a violência que vê no mundo também se vê na escola, porque não é que todo isso sai da escola, do que se ensina ou não se ensina na escola, né? De que princípios e que valores se ensinam nas escolas, né? E daquilo que falávamos semana passada, há muitos pais que mandam seus filhos na escola só para ter mais tempo, né? Ou mandam na escola de dupla jornada para ter mais tempo para trabalhar. Então, essa é a inteligência divina, né? A inteligência que nós pensamos. Para que meu filho vai na escola? Ah, para ser uma melhor pessoa, para se integrar melhor no mundo futuro. Então, vai ter uma quantidade de coisas que eu vou ter que mudar. Desde o que eu exijo para a escola até o que eu exijo em casa. Então, não é a questão só de alguém que tem uma percepção, uma hipersensibilidade diferente. É a questão de todos, de todo o sistema que leva a isso, né? Todo um sistema. Obrigada. Mas o sistema está passando por essa situação, maior ou menor medida, na maioria dos países. Tem alguns que já perceberam e já estão tentando formar jovens para pensar, para criar, para se conectar, para ter ideias que sejam de contribuição para o mundo e não jovens para as indústrias, que é o que hoje ainda em países subdesenvolvidos, né, acontece. Ainda a educação continua sendo para que você saia para uma linha de produção. Então, mal pode estar contemplando ou pensando em todas estas qualidades. Se eu estou lá na escola para fabricar um tijolo, eu não vou estar pensando no acabamento de cada tijolo, né? Estou falando tijolo a nível. Se estiver em uma fábrica para fabricar um tijolo, eu vou fabricar 20 mil, eu vou tentar fazer produção. É um pouco a visão da escola hoje, não é só fazer produção. A criança tem que se formar e pronto. Formar como? Todos iguais. Se um tiver mais aptidão para uma coisa, para outra, não importa. A questão é passar pela escola. Eu, particularmente, acho uma violência terrível que se vive na escola. Mas não porque as crianças sejam violentas, porque o sistema o sistema é arcaico e violento. Nessa questão, por exemplo, que nem está acontecendo no Rio Grande do Sul, eles têm percepção, né? Uhum. Quem Os autistas, sim, eles sim, sim, sim. todo o caos que... Sim, isso é mais o que altera a percepção não só do Rio Grande do Sul, todo o que está acontecendo a nível do mundo, né? Porque desde essa consciência não se percebem fronteiras, bandeiras, divisões políticas, é uma consciência. Eles estão mais próximos da consciência do Ejat, né? Do tem uma parte, inclusive, nessa porção, que essa porção tem, são livros inteiros, né? Então é muito grande, mas também tem uma parte onde fala, onde Deus, tipo um mandamento para Adão que terá um coração, quer dizer, um pensamento. Sabemos que se pensa com o coração e não com a mente, né? O coração quem pensa. E nos escritos sagrados nós temos quantidade de alusões a isso. Pensava com o coração, Maria pensava com o coração, tal, pensava e passava tudo pelo coração, o pensamento passava no coração. Então, quando Deus diz, terás um coração, mas terás um pensamento, uma ideia. Esse decreto duro é um decreto que pode estar distribuído entre diferentes lugares, países, mas desde essa visão do mundo superior, não tem mundo dividido em países, nem em bandeiras, nem em cores, nem em raças, nem em posições sociais, não. O decreto é para a humanidade toda e se divide de acordo à correção que cada um precisa fazer, que é diferente do que discriminar. Não, você precisa dessa correção, terá que passar, estará naquele lugar, naquele momento. Então, não só uma criança autista, pessoas que têm essa missão de receber e amortecer esses decretos,
vão fazer isso desde um lugar diferente, né? Desde um pensamento unificado e se alterarão. ¿Por qué? Porque ese nivel de violencia que nós estávamos falando nas escolas também é parte do karma, é parte da correção que o humano tem que fazer. Tem que passar por essa situação. Ou seja, também não é um erro isso. Então, isso que acontece nas salas de aula, nas escolas, faz parte de um decreto duro também, que de alguma forma, se estamos falando dos autistas neste momento, mas os autistas se entendem como parte de um decreto duro, não como parte de algo que está errado. Então é um sofrimento diferente a um sofrimento que nós podemos sentir se nos colocamos na mesma situação. A gente sente uma enorme compra em meio dessa situação, pois sofre como se a gente estivesse passando por esse momento. Ou seja, sem essas inteligências, com uma visão totalmente dividida do mundo e ainda passando por bullying por essas situações. Ninguém aguentaria. Mas eles sim, porque eles sabem porque estão passando por isso. Agora acho que ficou melhor explicado, né? Perfeito. Obrigada. Beleza? Horácio, Obrigado. Sim. Oi. Quem Também fala? não vão pensar que eu tenho todas as respostas. Hein? Não, é só uma dúvida que eu fiquei. Tu comentou que eles são hipersensíveis e tudo, eles são mais evoluídos e a sociedade atual tenta colocar eles num padrão. E é o que eu tenho percebido mesmo, né? Claro. Eu vejo assim que os pais dos autistas, eles estão desesperados se o filho ainda não falou até os 5, Claro. 6 anos. Então, assim, tá errado forçar a criança a falar, teria que Claro. aceitar ela como um não verbal, que é a classificação que eles usam, e deixá-la seguir a vida dela. Seria nesse sentido que você fala que aí a gente quer colocar eles no nosso padrão? É nesse sentido? Assim, eu tô lendo muito sobre autismo justamente para entender, para poder ajudar meus filhos a conviverem, né? Até porque eles trazem questões que que eu desconhecia. Sim, então... e ajudar nós todos a convivermos com esse sistema, com o sistema que muitas vezes podemos achar errado, mas não, faz parte de um sistema maior, né? Quando você fala de um padrão e tudo bem, mas que tipo de padrão é esse? Que tipo de padrão, desde que padrão as pessoas estão julgando isso? O que seria entrar no padrão? Então, com sociedade de consumo, velocidade, correr o tempo todo para fazer todo o esforço que você puder. O que é o padrão? Porque eles estariam fora do padrão desde o padrão que nós consideramos. Mas quem disse que é o padrão certo? O padrão deles está perfeito. O padrão deles é o padrão deles, não é o nosso. Porque eles teriam que comprar, não só eles, digo, todos somos diferentes. ¿Y por qué todos, autista, magro, careca, todos, todos nós con diferentes cualidades y niveles de conciencia, teríamos que nos adaptar a un padrón? Ahí caímos en aquel discurso, de un padrón que existe. Desde que você admite e reconheça e também você esteja atrás de um padrão. Entendi. Que é desde onde as famílias acreditam que tem que corrigir, forçar, né? Por exemplo, a criança autista a encaixar num padrão dos outros. Coisa terrível, né? Isso é o que traz sofrimento. E isso é o que trouxe as guerras e as mortes e as inquisições e as guerras santas. Achar que o outro tem que entrar no meu padrão. É que assim, é isso que eu tenho visto, né? É fonoaudióloga, psicóloga, neurologista, terapeuta ocupacional, tudo para que a criança se comporte igual a gente dentro do padrão do relógio. Levanta, porque devem vai sofrer estudar. os que muitas dessas crianças que realmente são autistas, não sei, terão muitas condições que por não conseguir ser classificadas, ou terá muitas vezes retraso na fala, pode acontecer, por diferentes motivos emocionais, mas quem realmente for os autistas devem sofrer muito com isso, né? Porque é o mesmo padrão que tem os pais, tem as universidades que ensinam essas profissões, e enfim, Isso.
é um padrão com que aquele que não se ajusta tem que ser corrigido, tem que ser mudado, porque não se ajusta ao padrão, né? Fica meio uma que a gente ditadura, né? sofre. Mas, enfim, se paramos para pensar friamente, é muito duro, né? Muito. Desculpa, tudo bem, Tudo Horácio? bom, tudo. E fica assim, é muitas perguntas, é uma questão muito, muito ampla. Então, quer dizer, Uhum. é como que se eles estão aqui, é para mudar esse padrão que eu não sei explicar as palavras, mudar esse padrão, porque eles têm o padrão deles. E Claro, nós queremos ajustá-los aos nossos padrões, sim, e é incongruente para eles, e claro, causa claro. sofrimento para as duas partes. Eu, Né? Então, eu, imagina a parte deles, mas assim, que nem assim, uma família que tem 3, 4 autistas, isso tem algum uhum. significado especial? Sim, o significado você mesmo está nomeando. Por que hoje uma família tem 3, 4 autistas? Por quê? É um acaso da natureza? Não, porque se necessitam. Porque a quantidade de decretos duros que tem no final das eras, no final das épocas da nova era que está entrando, para fazer a correção que precisa ser feita para iniciar essa nova etapa, exige uma quantidade de pessoas com esse nível de consciência. Agora, que eles estejam tratando, é a primeira pergunta que você fez, se eles estão tentando mudar nosso padrão. Não, não, nada mais longe do que poderia estar acontecendo. Não, nem um pouco preocupado com o nosso padrão. Eu não consegui me expressar, mas Não, é mas eles como que isso sofrem fosse por um isso. exemplo para. É como se isso é como se nós tivéssemos que olhar um outro tipo de Bom, padrão e não seguir uma sequência, pues tipo no, isso. no sé si você acompanhou essa sequência de reuniões. Quando nós falamos, que eu falei, os autistas, os santos, os puros de espírito, eles não podem pecar, eu falei. Eh, os magos, eu falei, bom, teríamos que entrar já em coisas mais específicas. Mas a qualidade, muitos gostaríamos de ter essa qualidade hipersensível e imperturbável, né? São qualidades Uhum. realmente divinas. Então, quer dizer, eles não estão para mudar esse padrão. Mas quando a humanidade começa a entender que existem outras. Porque muitas das coisas que estamos vivendo são modas, né? Precisamos atravessá-las, sim. Mas alguns anos atrás era diferente e outros anos era diferente. A intolerância era maior ou menor, dependendo da época. Eh, mas eles não estão para mudar nada para, para baixo, digo, para nós, mudar outras pessoas. Nós somos que queremos mudar o que é diferente. É diferente isso. É diferente. Eliminem. Elimine porque é diferente. Tipo Inquisição, né? Se eliminava o Uhum. diferente. Era fogueira e era para aquele que pensava diferente ou acreditava em coisas diferentes. Tinha que ser na religião só. Então, isso é o que provocou mais mortes. Por isso estava falando antes. A nível da humanidade, né? Mais desgraças. A intolerância. Né? Então, a tolerância, de repente, se você diz para tomar um exemplo, bom, poderíamos pegar esse exemplo então de intolerância, de perseverança, de ser imperturbável perante coisas que não conseguimos mudar, mas temos que entender, e de ser hipersensível para aquilo que precisa de nossa sensibilidade, ¿ves? Teríamos, sim, coisas para aprender, né? Para incorporar ou para entender. Então, é como se Ora, eles nos ensinassem a nós aprendermos a entender Sim, e aceitar o diferente. tomara que muitas pessoas estejam abertas para aprender algumas dessas qualidades, né? Não só porque sejam qualidades próprias do autismo, sino porque são qualidades interessantes, né? De não ter a ter, eu prefiro ter, né? Essas qualidades. Então, tomara, tomara. Porque quando as pessoas entendam isso e se colocam nesse nível de empatia, o mundo estaria quase corrigido. Você pode vê-lo de diferentes ângulos. Eu posso vê-lo também que dizer, bom, quando a humanidade realmente aprenda a tolerar o diferente, já está no nível de correção do Lama Ba, do mundo vindouro. É outra forma de vê-lo, dizer, então, isso está como uma medida, não só como um exemplo, uma medida a ser alcançada. ¿Ve? Diversas formas de ver a mesma situação. Porque temos uma capacidade de mente limitada e dualística, então sempre vamos dividir,
Vamos levar para os extremos. Mas sim, Eu mas acho, alguém queria. Isso eu que eu acho ia que a gente perguntar mesmo, Horácio. Sim, Ana. só Isso que eu ia perguntar mesmo. Estar em Olamamá seria estar cada vez mais com esse pensamento unificado a partir do coração. E assim, É um bom resumo. compreender essas diferenças que a gente visualiza no dia a dia, né? E aí trabalhar um pouco da reunião, da aula anterior, essa purificação do físico, né? Do separar e se aproximar da alma, dessa consagração da alma. Claro, claro, porque você diz... Essa consagração que é santificar, né? Que é estar mais Sim, próximo da sim, alma. sim. Compreender a dualidade, né? A divisão que nós vemos no dia a dia. Mas quando compreendemos, não existe mais dualidade. Aí que é o maravilhoso, né? Porque quando compreendemos, entendemos que não existem dois lados, existe um, ou uma verdade, ou um coração, um pensamento que nos leva. Então é bem, bem interessante, mas ótimo resumo. Perfeito. Sim. Horácio, Uhum. eu não quero fazer uma pergunta, eu quero só pedir desculpas a você e ao grupo, que ocorreu uma pequena coisinha aqui em casa e eu precisei me ausentar da reunião, embora eu quisesse estar, mas precisei sair. Tá Mas bom, quando você colocar, eu vou terminar a tá audição bom. com a Final de sua e a sua semana maioria das pessoas, tá bom? temos a Peço meta. Ver, desculpas a até você. amanhã à noite tem que estar as reuniões da semana nas plataformas. Eu agradeço novamente, eu peço desculpas a Eu que você e ao grupo. agradeço. Eu sei que você vai aproveitar muito os conteúdos também, Sim, com Rosa Maria. certeza. Beleza, pessoal? Então, agradeço. Já estamos entrando no Horácio, 19 dia do Homer e estamos entrando no domingo daqui a pouco. Acho que o sol já saiu, né? Já estamos no domingo. Sim, Horácio, mais uma vez eu gostaria de agradecer sim, por vai, eu toda a que agradeço. doação de tempo e de conteúdo que você apresenta aqui, né? Me sinto muito honrada e grata por receber isso. Eu também sinto honrado pela presença de todos, pela atenção, pela presença fundamentalmente. Agradeço, desejo uma semana com muita luz, semana maravilhosa e será até o próximo sábado. Então. Obrigado a todos, agradeço. Igualmente, obrigada. Gratidão. Gratidão, Tchau. muita luz. Então, Obrigado, um bom final de semana Gratidão. para todos. Igualmente para Bom final de vocês. semana. Bom final de semana.